Olá, queridos iluminados, tudo bem com vocês? Nós estamos bem e felizes por dar início a mais um episódio do Pet Doc Cast, o podcast da família Multiespécie. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária, doutora, professora, especializada em doenças odontológicas e tenho ao meu lado doutora professora Patrícia Mosco. Boa noite, doutora Rebeca. Bem-vindos, iluminados. Eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária, professora, doutora e já atuo no mercado há 20 anos. Minha área de predileção são as doenças do trato urinário. E hoje a gente vai falar de um tema que, se ainda não aconteceu com você, calma, pode acontecer. E se acontecer, o que é que você vai fazer? E é por isso que nós escolhemos trazer esse episódio para vocês, com informações que, se meu pet cair, atropelar, se machucar, se intoxicar, isso é uma emergência? É uma urgência? Qual é a minha conduta diante disso, tentando entregar aí o melhor, a melhor solução para o meu animal? E para compor essa mesa, essa nossa conversa, nós contamos com uma participação de um nome de peso, né, Paty? Nossa Senhora, que privilégio ter esse convidado aqui com a gente. Gente, com licença, mas a gente é chique mesmo, tá? O nosso convidado, além de ser um professor, doutor, especialista em anestesiologia, ele ainda é internacional. Professor Juan, deixa eu falar seu nome bem certinho e veja se está certo. Juan Carlos Duque Moreno. É isso mesmo, Patrícia. Muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco hoje. Boa noite, meninas. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês. E vamos conversar sobre alguns assuntos que talvez sejam interessantes para a galera em casa, para cuidar melhor dos seus cãezinhos, gatinhos, né? Acho que é bem interessante ter essas informações para eles. Exatamente. Professor Juan, para a gente começar, eu e a Patrícia, porque a gente é professora, a gente gosta bastante de definir para os tutores que estão lá nos ouvindo alguns conceitos. E quando a gente fala de emergência, urgência, é importante definir o que é considerado uma emergência e o que é considerado uma urgência. Ou seja, emergência tem que sair correndo, né? E a urgência, será que preciso, não preciso? É por aí mais ou menos, Rebeca. Assim, às vezes há um pouco de confusão com os termos, mas em geral, a urgência é um quadro que precisa de atendimento médico. Não podemos esperar muito, mas o paciente, o animal, o gato, o cão, o coelho, o que for, tem que ser levado ao veterinário na maior brevidade possível, ok? E não necessariamente envolve um risco de morte, tá? Nesse momento. A emergência é um quadro um pouco mais grave. Geralmente uma emergência está associada com risco de morte do animal. Então, atendimento já não é só levar ao veterinário, tem que ser feita uma conduta médica, um tratamento de forma imediata, ok? Uma coisa importante, uma emergência não é sempre uma coisa que vai levar à morte do animal. Às vezes não tem um quadro que vai levar à morte, mas tem um quadro que está ocasionando dor intensa, por exemplo, uma fratura exposta, um problema na coluna, um trauma grave que está causando sofrimento intenso. Isso vira uma emergência. Ou uma outra condição que possa levar a uma lesão incapacitante permanente. Então, por exemplo, tem casos em que o óleo sai da órbita, né, uma esoftalmia. É comum em raças pequenas, pug, que não tem a órbita completa, o shih tzu, o pequinês, né? Às vezes um simples aperto, um golpe pode fazer com que o olho saia da órbita. É uma emergência por quê? Porque se for atendido muito tardiamente, esse animal pode perder o olho. Sim. Agora, se a gente atender rapidamente, nós podemos salvar esse olho. Então isso vira uma emergência, mas não necessariamente está envolvendo o risco de morte do animal. Sim, perfeito. Professor, e o que o nosso iluminado que está lá na casa dele tem que prestar atenção como um sinal de que aquilo é uma situação grave e que precisa de atendimento médico, seja uma urgência ou uma emergência? Isso é difícil, principalmente em gatos. Às vezes, mesmo o proprietário que conhece muito bem o comportamento do seu gatinho, ele tem um pouco de demora para identificar que alguma coisa está equivocada, né? Mas, no geral, há mudanças no comportamento, o animal está mais quieto,
É super importante o padrão respiratório, a forma em que eles respiram muda. Então, você vê o animal ali, não tem muito trabalho para respirar. De repente, ele começa a respirar super ofegante ou com dificuldade. Isso é um dos sinais mais perigosos e que requer maior atenção, porque a falência respiratória mata muito rápido. Então, qualquer quadro respiratório grave, a gente deve procurar rapidamente o veterinário. Professor, me lembrei de um paciente... Juan, Patrícia, por favor. Já se que a conhece gente faz tem tempo. como um ícone, né? Como um exemplo. Então, eu me coloco aqui na posição de fã, de aluna, de seguidora. É difícil não chamar de professor, mas vou tentar. Juan, uma vez eu recebi um vídeo de um paciente meu. O tutor estava viajando para o exterior e o cuidador, a pessoa que estava indo em casa, achou que o gato estava diferente. Fez um vídeo, mandou para o tutor mandou para mim. O gato, como uma esfinge, na posição de uma esfinge, sem encostar o peito no chão, respirando curtinho. E aí esse tutor disse, nossa, Patrícia, eu nunca vi ele fazer isso. Imagine o tamanho da dificuldade respiratória do gato. Com a boca aberta, que não é normal. Exato, ele estava com a boca aberta e ele sequer conseguia encostar o tórax no chão porque não tinha conforto para isso. Exatamente. Então, gato, a gente tem que acender um sinal de alerta, porque eles apresentam dificuldade respiratória com sinais muito sutis, né? Aí, se ele está muito quieto, vem respirando ali forçado, boca aberta, alerta. Corre para o veterinário. Eu sempre falo para os alunos, né, Juan, que assim, cachorro, a gente tem mania de extrapolar o comportamento do cachorro pro gato, é muito comum isso. E o cachorro respira de boca aberta, feliz da vida, né? E o gato não respira de boca aberta, assim como o cachorro. Então isso é uma informação muito nobre. É bem diferente. Para tutor de gato, né? E quais seriam os outros sinais de que eu posso ter um problema? A dificuldade respiratória? Bom, dificuldade respiratória é um problema sério. O animal inconsciente que não responde, um problema sério. O animal que está convulsionando sem parar, ou uma convulsão atrás da outra. Geralmente uma convulsão no dia. Agora, esse animal está convulsionando 3, 4, 5, 6 minutos sem parar, ou teve uma convulsão e depois a outra e depois a outra, é uma emergência. Raças grandes que têm distensão abdominal, ficam inflados, inchados, é um sinal também de emergência, um quadro que chama de dilatação gástrica, que pode matar rapidamente. Sangue, presença de sangue, mas sangue profuso, ferimento, muito sangue. Sangramento gotejando, escorrendo. Contínuo. E que não é, por exemplo, um sangramento nas fezes, um pouco de sangue na urina, um pouco de sangue pela boca, pela narina, não é efetivamente uma emergência. Pode ser uma urgência, mas não é uma emergência. Agora, sangramento profuso, sim. Sangramento intenso, sim, é uma emergência. Então, são os quadros mais comuns. E quando eu vejo um acidente, né, Juan? Se eu atropelo o meu gato em casa, se eu vejo o meu cachorro sendo atropelado na rua, se eu vejo o gato sendo atacado pelo cachorro, eu enxerguei o acidente, eu preciso levar para o atendimento, né? É super importante, mas aí há que ter alguns cuidados. Então, no caso de brigas, por exemplo, é comum, é inevitável, né? As brigas. Então, primeira recomendação, o melhor não ter a briga. Então, sempre vai sair para passear com o seu animal, leva uma guia, leva uma coleira, leva uma guia, não solta o animal. Às vezes o pessoal deixa solto, vai num parque onde tem mais cachorros, isso é pedir para ter confusão. Então isso não é legal. Algumas raças precisam ter focinheira, né, até pela legislação. Então primeiro o melhor é não ter esse risco de ter um acidente com uma briga, não acontecer. Você sabe, Juan, que é engraçado que as pessoas polemizam tudo hoje, né? E recentemente eu vi na internet um vídeo de um cão, um husky, é um cão de porte grande, então pela classificação, pelo tamanho, já pela legislação precisa usar focinheira, né? E aí o cachorro passeando e duas meninas passaram a mão e o cachorro avançou nas meninas. E aí o vídeo era um vídeo indignado da pessoa que postou, dizendo que cachorro não é corrimão para todo mundo passar a mão.
ok, eu concordo, eu não acho que essa pessoa tá errada, eu acho que essa pessoa tá certa. Assim como a gente não sai passando a mão na criançada na rua, mesmo achando a criança fofinha, porque a gente pode ser mal interpretado, a gente tem que respeitar o espaço da criança, a gente também tem que refletir um pouco mais com relação ao nosso comportamento quanto aos cães. Mas esse tutor estava errado, porque esse cão é um cão que pode ser bonzinho, pode ser educado, pode ser treinado, mas se num susto, num momento completamente inesperado, numa reação que a gente não sabe de onde que veio, e todos nós estamos sujeitos a isso, ele fechou a boca, machuca. Então, isso é bem importante, Patrícia. Assim, o animal, às vezes ele não é agressivo, mas tem certas situações que vão fazer com que ele se torne agressivo. Então, por exemplo, o animal está na rua e ele está com medo. O ruído, o barulho de carro, gente falando alto, ele está com medo. O medo faz com que o animal possa se tornar agressivo, mesmo ele não sendo. Ou, de repente, o animal tem um instinto de proteção muito grande para com o dono. Isso é bem comum. É muito comum. A pessoa chega do nada, se aproxima do proprietário, o animal entende como uma invasão do espaço e pode reagir de forma agressiva. Mas se o dono não estivesse lá, não teria acontecido nada. Então, às vezes, a gente não conhece muito bem o comportamento dos animais. Isso pode levar a alguns acidentes. Exatamente. E por que se submeter a isso se a gente pode prevenir? Exatamente. Né? Um outro ponto, eu e a Rebeca, a gente já falou isso em alguns outros episódios. E eu juro pra você que isso me arrepia toda vez que eu vejo. Cão sem guia andando na rua. É um problema sério. Agora eu vou olhar para cá, mas você falou para não é mesmo, agora eu vou olhar. Pode olhar. Precisa colocar uma guia, precisa colocar uma coleira. Por mais que o nosso animal seja tranquilo, os outros podem não ser. Às vezes o animal se assusta, sai correndo por meio da rua e é atropelado. Exato. Então é um erro muito... A gente vê isso lá no meu bairro, eu vejo todo dia, o proprietário sai com 2, 3 cachorros, às vezes não só um, mas 2 ou 3, sem coleira, sem guia. É um risco muito grande para ter um acidente. Juan, nesse sentido de acidente, de cão sem guia, etc., considerando quais são as emergências mais comuns na nossa rotina de atendimento, que chega a uma clínica, um hospital veterinário, briga é uma delas? Briga é uma delas. Às vezes, um animal de grande porte com um animal de pequeno porte, com certeza o animal de pequeno porte vai sair muito prejudicado. Então, sempre que tiver um evento assim mais intenso, o animal pegou na boca, chacoalhou no ar, o animal está mancando, às vezes mesmo que o animal pareça bem, é muito importante levar o animal ao veterinário. Porque aí a gente falava dos sangramentos, Era essa pergunta que eu ia fazer. Será que todo briga, mesmo que eu não veja que tenha lesão de pele, né, ou lesões mais graves, é importante levar? É importante, porque às vezes tem lesões que acontecem, assim, a gente sofre um trauma, a gente vai ver imediatamente a pele, fica um raspão, um hematoma, uma ferida. Às vezes o proprietário é um animal cheio de pelo, ele pode até ter o ferimento, mas ele não está vendo porque está cheio de pelo. Exato. Né? Tem outros que se chamam traumas contusos. Então, se tem o trauma, você não vê uma ferida aparente, mas por dentro está machucado. Uma contusão muscular, pode inclusive ter uma ruptura de vísceras, né? Ou até um sangramento. E às vezes, dependendo da intensidade do sangramento, do tamanho do vasinho que se rompeu, essa quantidade de sangue é tão pequena que demora horas até o animal ficar mal. Então, esse é um problema. O animal caiu, ele foi atropelado, ele brigou. Qualquer incidente desses que envolve a gente fala mais tecnicamente, troca de energia mais intensa, né? É interessante sempre levar ao veterinário. Isso é uma coisa que a gente sempre fala para os alunos. O meu cachorro foi atropelado. Aí eu vi o carro passou por cima. Só que o animal levantou e saiu andando normal. Tenho que levar? Tem que levar. Tem que levar. E essa dúvida o tutor traz e fala isso pra gente dentro do consultório. Eu trouxe porque a minha mulher ficou gritando no meu ouvido. Eu trouxe só porque meu filho começou a chorar. Mas olha aí, ele tá andando, não tem nada. E quantos casos, né, professor? A gente vê do paciente tá ali e a conduta correta é manter em observação por 48 horas. 24 a 48 horas. Veja, tem só 2 exemplos, assim, tirando as hemorragias, né? Que às vezes é uma hemorragia mais devagar, ela acontece mais devagar, ela pode demorar horas até um dia para você começar a ver sinais clínicos. Sim. Veja, um animal saudável, um gato saudável, um cachorro saudável, principalmente o cachorro,
jovem, saudável, ele pode perder até 30% do sanguinho dele sem apresentar sinais clínicos evidentes. Imagine, 30% é muita Nossa, coisa. é muita coisa. É muita coisa. Então, às vezes, acontece, o animal chega, o proprietário leva, a gente vê, com 4, 5, 6 horas, o animal começa a ficar mais quieto, começa a respirar de forma diferente, começa a ficar hipotenso, ficar pálido, e a gente vai lá, passa a ultrassom e tem uma hemorragia abdominal porque rompeu o baço. Então é super importante. Tem várias situações. Pode ter uma ruptura de uma víscera óssea, um baço, um fígado, um intestino. Pode ter um trauma no tórax. Às vezes não tem fratura de costelas, mas afetou o pulmão. Aí tem um vasinho lá que fica sangrando. Aí um pulmão fica enchendo de sangue. No início não vai dar nada, mas daqui a 4, às vezes 12, 24 horas. Mas há pouco ele estava respirando bem, ele está lá respirando mal. Então isso é super importante. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente tá me enganando. Não. O trauma é assim. E precisa garantir, né? Essa é uma situação que precisa garantir e fazer os exames e esse check-up, essa abordagem inicial do paciente traumatizado para evitar consequências maiores. Surpresas, exatamente. O paciente, um trauma, ele morre. Ou ele tem uma lesão tão grave que ele morre minutos ou segundos depois do trauma, ou ele morre nas primeiras 4 horas, né? Por causa das lesões mais graves, ou ele morre depois, nas primeiras 72 horas. Essas mortes nas primeiras 72 horas, tirando o primeiro e o segundo grupo, são evitáveis. A maioria são evitáveis. Que é porque a gente se descuidou, não levou, ou o animal foi para o veterinário e às vezes a gente achou que estava tudo bem, né? Tinha uma hemorragia, tinha outro tipo de trauma, problema respiratório. Então essas primeiras 24, 48 horas depois de um trauma são bem importantes por causa disso. Posso contar um caos? Eu ia contar também. Conte o seu que eu conto o meu. Quer contar o teu primeiro? Eu vou contar uma experiência triste minha. Tá. Eu tive um cão, um filhote, que, brincando com os outros filhotes, foi jogado para cima do carro. Nossa. E nós sentimos a pancada, mas não sentimos o carro passar por cima dele, e tampouco vimos, né? E eu sou veterinária. Então, o que eu fiz? Examinei, monitorei, acompanhei com sinais clínicos. Frequência cardíaca, respiratória, dor, pulso. Eu, veterinário. Tá tudo bem, tá tudo ok, não aconteceu nada. Passou um dia, passou 2. Passou uma semana. Passaram-se 3 semanas. 3 semanas, professor. E esse cão começou a apresentar dificuldade respiratória. Aí eu levei ele para o hospital. Ele tinha uma hemorragia torácica, com uma efusão hemorrágica e um processo inflamatório tão grave. Então, traduzindo, né? Tinha líquido inflamatório com sangue em grande quantidade dentro do tórax, pressionando o pulmão, ele estava com dificuldade de respirar. E essa reação inflamatória era tão intensa que ele morreu. Eu perdi esse filhote, sendo eu veterinária. Isso é importante, animais muito novos e animais muito velhos são mais sensíveis. Exato. E o que teria, então, para o senhor evitar dessa morte tardia? Um raio-x? Exato. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Eu sou veterinária, eu monitorei, eu bati no peito e disse, eu me garanto. Mas eu percebi o tamanho do meu erro depois que eu perdi ele. Porque muitas vezes só o uso das manifestações clínicas não são suficientes. A gente precisa dos exames de acompanhamento. Um raio-x de tórax seria tão simples. Hoje em dia, Patrícia e Rebeca, hoje em dia, assim, quando a gente começou lá, sei lá, 25, 30 anos atrás, era mais difícil, porque o exame de raio-x era caro, a gente não tinha ultrassom de boa qualidade, não tinha treinamento. Hoje em dia, eu nem diria que o raio-x com ultrassom... Ultrassom, sim. Você consegue detectar uma quantidade de 2, 3 ml de líquido no tórax, no abdômen, e o ultrassom detecta. Sim. Então é um exame que é muito valioso hoje em dia. Então no trauma ele é fundamental. Só que a gente não tem isso em casa, nem mesmo a gente veterinário. A avaliação clínica passou, mas a gente poderia ter identificado isso no veterinário, num exame com ultrassonografia, por exemplo. E aí, às vezes, o tutor comenta assim, fui lá, nem machucou direito, e o veterinário quis fazer lá ultrassom abdominal, raio-x de tórax, porque veterinário é mercenário, quer ganhar dinheiro. Não é, tá aí o exemplo real, é segurança, é garantia de que realmente não há nada que nós não conseguimos detectar por intermédio do exame simples ali, o exame físico. E o que me entristece foi justamente o que o professor falou. Era evitável. Era evitável.
Então é importante, assim, às vezes probleminhas no coração, probleminhas no pulmão, eles demoram para acontecer. Por isso que é interessante a gente, vai no veterinário, tá tudo bem, o veterinário recomenda, vamos observar por 24 horas, é recomendável, é recomendável. Eu já vi, professor, paciente internar bem, só para observação, e entrar numa emergência, assim, Complicado. dentro da hospitalização, tá ali bem, a gente sair do canil, quando volta pro canil para monitorar o paciente, tá em angústia respiratória, porque rompeu via respiratória e tá cheio de ar dentro do tórax, fora do pulmão. Aí comprime lá o pulmão, não consegue respirar, né? Então, a gente ter emergências gravíssimas de uma hora para outra com o paciente dentro do hospital. E se não tivesse dentro do hospital, tivesse em casa? Exato. Provavelmente não ia dar tempo de chegar no hospital. O caso que eu queria contar para vocês aí é menos trágico. Mas também que o professor falou, às vezes o veterinário fala, não é nada, não tem nada, pode ir para casa, né? Atendi no sábado passado uma cachorrinha que já estava com disfagia, que é dificuldade para deglutir, né? Há uma semana. E a tutora falou pro outro veterinário assim, não, mas eu estava passeando com ela e ela comeu um osso. Eu vi durante o passeio, tirei o osso da boca, mas depois daquele episódio, ela tá assim, não gosta que mexa no roxinho, tá comendo com dificuldade, ficou ali algumas horas sem se alimentar. E a veterinária examinou, não encontrou nada e liberou. Falou, não, ela não tem nada, tá tudo bem. Passou-se 4, 5 dias, ela daí foi num desses hospitais que a gente trabalha, e a veterinária ficou encasquetada. Eu falei, não, mas a sua tutora tá falando que ela vem a semana inteira com dor, tentei mexer, abrir a boca, ela reclama. Resumo, nós anestesiamos ela para fazer uma inspeção da cavidade oral, porque realmente se o animal tá com dor, ele não consegue, a gente não consegue ver fundo de boca e tudo mais, e tinha um osso de galinha, o osso que a tutora viu que ela comeu, ela tirou, mas ficou uma esquírola, ou seja, uma parte desse osso atravessado, que a gente chama de orofaringe, que é a garganta. Então isso geralmente, quando corpo estranho, mas o animal... Tem filhote que gosta. Ontem, tirando do hospital, um cachorro comeu um patinho de borracha. Tava um patinho lá no estômago tem de tudo, do bicho. né, professor? Então, o corpo, você viu, vai dar problema. O patinho sumiu, a bolinha sumiu, o osso sumiu, vai dar problema. Vai dar problema. Pode não ser uma emergência, porque o animal não vai morrer disso agora, mas ele pode perfurar uma víscera, ele pode perfurar o estômago. Esse osso estava atravessado. Ele tinha uma das extremidades bem perfurocortante, estava atravessado lá na orofaringe, ou seja, na garganta, e aí a hora que a gente tirou já veio secreção, infecção associada, o cheiro, né, de infecção, ou seja, imagina a dor e Isso é grave, bicho. porque quando tem infecção, o risco do animal morrer é maior, porque a infecção pode virar uma sepse e complica muito o quadro. Então, esse é um outro ponto. Quanto mais a gente espera, mais complicações vêm associadas, né? Então, a infecção é uma complicação que vai agravar muito o quadro. Grave, aí ele não come, então desidrata, não bebe, desidrata, não come, fica mais fraco, hipoglicêmico. A infecção torna tudo mais difícil e mais caro também de resolver depois. Sem dúvida. Bom, vamos falar de desidratação, professor? Super importante, né? Existia lá nos primórdios, década de 80, 90, né, algumas propagandas que falavam desidratação mata, na época da cólera. Eu falo sempre para os nossos alunos, eu falo, gente, desidratação mata. Lá do outro século vocês nem existiam ainda, né? Rebeca tira sarro da minha cara, professor, porque na sala de aula eu faço piada do século passado e os alunos não entendem. Ela fica me chamando de velha. Como é que é? De cringe. Acho que cringe nem usa mais, já devo estar mais cringe. Outro termo obsoleto. Cólera mata, diarreia e vômito, né, professor? Então, às vezes, aquele filhotinho que tá lá, vomita, tá com diarreia, daí não consegue beber água direito, comer ou até come, mas é aquilo que come, que ingere de líquido, vomita. E às vezes o tutor espera, não, vou ver se melhora, vou dar um remedinho aqui que o vizinho falou que dá pra dar. Tem um que o aviário falou que corta diarreia. E aí fica nessa coisa meio caseira, meio coloquial, né? E aí o bicho pega, literalmente, porque se esse animal às vezes chega no hospital já num grau de desidratação avançado. Exatamente, principalmente filhotes. Exato. O filhote é muito mais suscetível à desidratação do que o animal adulto, inclusive que o animal mais velho. Então, filhotes e velhos, mas os filhotes são extremamente suscetíveis. E veja, o vômito e a diarreia são mecanismos de defesa, né? Então, são primordialmente mecanismos de defesa.
se a gente às vezes inibe, vamos dar um medicamento para ele não ter diarreia, nós podemos estar evitando uma eliminação de alguns fatores que podem complicar o quadro do animal mais para frente. Então, assim, leva no veterinário. Normalmente, os casos mais leves, uma intoxicação alimentar. O animal comeu alguma coisa no lixo, uma coisa que não... No churrasco do domingo. O jejum costuma resolver, jejum de 24 horas, só que o animal, um filhote, não pode ficar 2, 3 dias sem beber nada e vomitando. Ele precisa de hidratação. E a melhor via de hidratação é a via oral. Só que se ele está vomitando, como é que a gente faz? Então é só indo no veterinário, colocando um catéter na veia dele, descendo um sorinho. Às vezes não é só água que se perde, tem eletrólito, tem sódio, tem potássio, tem cálcio. E esses eletrólitos são fundamentais para o funcionamento dos órgãos do bichinho, né? Sim. Então o sorinho é importante. Como a gente não pode fazer oral, leva no veterinário, hidrata para evitar complicações, porque o filhote ele sofre muito com desidratação e rapidamente. Se desidrata muito rápido. Professor, e falando em filhotes ainda, desidratação que mata, né? A falta de energia também mata, né? Então, causas de morte em filhotes, elas são a desidratação, uma das principais, né? A outra é a perda de temperatura, né? A hipotermia. Principalmente nos menorzinhos, né? Que ficam no frio, né? Ou mesmo que a circulação está reduzida por causa da desidratação, né? Porque a circulação fica prejudicada. E falta de glicose, né? Falta de glicose. Isso é bem interessante, viu, Patrícia? Os cães e gatos, na verdade, qualquer espécie, quando é muito nova nas primeiras semanas, eles não têm esses mecanismos de termorregulação que a gente tem. Estou com frio, o que eu faço? Vou me afastar do frio, vou buscar um lugar mais quentinho, vou encolher minha superfície corporal, vou tentar me abrigar. Eles não têm isso daí. Então, tem animal que muito jovem, se você deixa sobre uma placa fria, ele vai ficar lá, não vai sair. E vai perder temperatura muito rapidamente. Então, nessas primeiras semanas, a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Nem situações de muito frio, nem situações de muito calor. E filhote, ele come 6 vezes por dia, né? Porque ele tem um estômago uma pequeno. Demanda metabólica. Tem um estômago pequeno e tem uma demanda metabólica alta. Então, o filhote não come, não bebe, tá 6, 12, 18 horas sem comer, uma hipoglicemia é grave. E a hipoglicemia mata. Mata também. Rebaixamento do nível de consciência, daqui a pouco ele convulsiona e morreu. Professor, você falou da hipotermia, né? E aí tem o contrário, como você bem comentou, a hipertermia e o superaquecimento. Isso acontece, é comum? Fala para nós um pouquinho sobre isso, é grave? Sim, tem alguns estágios, né? Tem um desconforto térmico e no final, no choque térmico, na internação, né? É um quadro bem grave. Quando chega o caso de internação, é um quadro bem grave, que a temperatura do animal já subiu demais. Então, depois de certa temperatura, a gente fala, passou dos 40 graus, nós estamos em risco de esse animal morrer. Porque tem uma desnaturação das proteínas das células. Elas não vão conseguir funcionar e vão morrer. Então, a gente tem que fazer de tudo para isso não acontecer. E quando acontece, tratar também rapidamente. Tem alguns animais que são mais predispostos. Então, quem está em maior risco? Bom, primeiro a época do ano, né? Esse verãozão aí que deu agora nesse final do ano, esse calorão aí intenso, é importante, então tá mais atento. Animais que ficam em lugares fechados, que não tem boa ventilação. A gente vê muito no carro, né? Deixou o cachorro no carro e, não, mas eu abri a janela assim. Todo mundo já viu, sai do carro mesmo num dia não muito quente. Aí quando você entra no carro, a temperatura está 40, 50 graus. Bafo, né? Exatamente, então muito cuidado. Animais que não têm acesso à água, também, esses dias quentes também favorece. Animais gordinhos, eles têm mais dificuldade. Animais que têm problemas de vias respiratórias. Então, por exemplo, Yorkzinho, sabe o Yorkzinho? São muito frequentes eles terem problema de traqueia, né? Colapso traqueal. Isso dificulta a termorregulação. Cachorros que são, a gente chama de braquicefálicos, né? O Pug, o Bulldog, o Boxer, o Bulldog francês, né? São animais que têm alguns problemas nas vias aéreas. Por que isso é tão importante? Que a gente, para regular a temperatura, nós temos as glândulas sudoríparas. A gente elimina calor, não é através da pele, por nossas glândulas.
Os cães e gatos não têm muitas glândulas sudoríparas. Eles têm um pouquinho de glândulas aqui nos coxins e aqui ao redor das narinas. Só que muito pouco. Embora ajude, mas é muito, muito pouco. É por isso que quando eles andam nos dias de calor, fica a marca da patinha, a marca do suor, úmido, né? Exatamente. E é muito mais fofinho deles. A gente faz a pizza embaixo do braço e eles fazem as marquinhas as pegadinhas. Fica com o nariz molhadinho. É fofinho. Mas é só isso, né? É só isso. E aí o resto que eles perdem calor é por intermédio da respiração. Então, essa região aqui do focinho, a parte do nariz, aqui a parte das narinas, a gente chama de conchas nasais. É muito, muito, mas muito irrigado. Então, passa muito sangue em curto período de tempo. E essa respiração ofegante, os bichos, é para quê? É como um radiador do cachorro. Então, vai diminuir a temperatura do sangue para regular a temperatura do bicho. Quanto mais quente, mais rápido ele respira por causa disso. Aí o que acontece com esses cachorrinhos? Eles foram selecionados geneticamente para diminuir o focinho. Tecnicamente chama de víscerocrânio, que seria o focinho, e neurocrânio, que é a parte que aloja o cérebro e o cerebelo. Então eles foram encurtando o focinho, eles não têm um mecanismo de termoregulação eficiente. Por isso que eles sofrem tanto nos períodos de calor. Então tem que ter um especial cuidado com isso. Isso pode levar a aumento da frequência cardíaca, baixo nível de consciência, eles podem convulsionar, eles podem ter vômito, podem ter diarreia, eles podem ter hemorragias, eles podem ter insuficiência renal por causa da internação e podem morrer por causa disso. Então, para vocês aí que estão nos ouvindo, nem pensar em passear, expor o seu animal em momentos do dia de alta temperatura, especialmente, pessoal, os braquicefálicos, pugs, bulldogs e por aí vai. Bulldog francês, o shih tzu. E assim, né, professor, nem se fala que eles têm aquela cobertura de pelo, alguns deles, sim, né? Tem aquela camada de subpelo que dificulta mais ainda. Pelo e subpelo, exatamente. E o gordinho, né? Que além de braquicefálico, gordinho, aí sai caminhar no parque, mas vai no asfalto, com o pezinho direto no asfalto. A gente não anda descalço, né? Aquela temperatura do asfalto chega ali 45, 50 graus. Sem água. E cachorro é cachorro, ele vai querer brincar, vai querer correr. Quando lógico, ele percebe, ele já tá mal, né, exatamente. professor? Então, e é uma emergência, tem que correr para atendimento. Internação é uma emergência. A gente vê a temperatura, passou de 40, 41, a coisa é grave. E aí no carro, ar-condicionado ligado. O que pode fazer nesses casos, tô notando que o animal está superaquecendo, está ficando muito quente. Bom, tem que levar o animal para um lugar refrigerado, na sombra, de preferência um ar-condicionado ou um ventilador, oferecer água para ele, às vezes cubinho de gelo ajuda bastante, né? Às vezes o pessoal fala, não, tem que jogar água gelada ou compressas geladas. No momento inicial não é legal. Muito gelado, porque muito gelado causa vasoconstrição e a vasoconstrição evita essa troca de calor, então vai diminuir ainda, vai aumentar mais o tempo para esse animal perder temperatura. Então, em casos graves a gente joga água mesmo, mas água a temperatura normal, não tão gelada, exatamente. Perfeito. E o ventilador para que por convecção esse calor se perca. Isso, até levar no veterinário. Tá? Informação valiosíssimas. Informações, né, valiosíssimas essas. Professor, e se eu ver que o meu gato caiu? Eu digo gato porque é mais comum o gato cair, né? De apartamento ou de terceiro, quarto andar, porque tá lá na janela, viu um passarinho, foi brincar com uma borboletinha e o meu apartamento não é telado. Aí meu gato caiu e praticamente quica, né? Porque é isso que aparece, né? O gato quica e sai correndo. Qual é o problema? O gato não cai sempre em pé? Então não é normal para ele? Tá tudo bem, não preciso me preocupar? Depende da altura. O que pode acontecer com o gato? Se bem que eu vi um vídeo esses dias que um gato caiu de uns 5 andares, ele levantou e saiu andando e parece que estava tudo bem. Impressionante, parece que eles quicam e continuam, né? Mas pode não estar tudo bem. A princípio, se ele não teve nenhuma fratura de chamar ossos longos, uma fratura do húmero, do rádio da ulna, do fêmur, da pelve às vezes, né? Ele pode, ou da coluna, não teve uma fratura de um osso importante, ele pode até levantar e sair. Mas lembra que nós falamos lá do trauma antes? Sim.
do atropelamento, a mesma coisa. Ele pode ter tido uma ruptura do baço, uma ruptura do fígado, uma ruptura de um rim ou de um vasinho que vai para o rim, uma ruptura em algum vasinho no pulmão. Às vezes, se rompe a via aérea, veja, a gente fala, eu respiro ar, né? Mas na cavidade torácica não deve haver ar. Sim. Então, se esse ar vaza do pulmão para o tórax, ele vai fazer o que vocês falam, pneumotórax. E às vezes demora para acontecer. Então, o gato caiu. A gente chama isso da síndrome do gato voador. Em outros lugares chama da síndrome do gato paraquedista. Ou do cachorro paraquedista. Ele se jogou, ele caiu. Olha, é interessante e super importante recolher esse animal e fazer uma avaliação no veterinário. Professor, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Deixa eu te falar uma agora. coisa antes, Patrícia, que eu lembrei. Estamos falando de intermação. A pessoa fala, mas o gato não tem intermação? Porque o gato, a gente vê, o gato leva um raio de sol, ele vai lá, sai de casa e fica lá no sol. E isso é diferente de deixar o gato num carro com a janela fechada, como a gente deixa o cachorro. Então, eles também sofrem, não é que eles sejam mais sensíveis, é que o gato em si ele é mais noturno, ele é mais quieto, ele fica mais em casa. Ele está menos sob risco, né? Ele sai mais à noite, né? Então ele não tem mais o risco. Mas se eu expor o gato às mesmas condições, ele vai ter internação também. Sim. Okay? Leva o gato passear no parque, meio-dia, 11 horas da manhã lá e fica... Ou deixa o gato preso dentro do carro. Exatamente. Com a Vai janela acontecer, fechada, né? dia quente, vai acontecer. Sem dúvida. Eu falei que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque estudando, né, o trato urinário, a gente se depara com várias situações, né? E uma delas é com o gato que caiu de grandes alturas com a bexiga cheia. Gente, quem tá em casa aí já brincou disso, eu brincava disso quando eu era criança e quando eu morava em apartamento. Foi uma única experiência na minha vida, um único momento. Depois voltei a morar em casa. Mas eu brincava com os meus irmãos de encher balão, de encher bexiga com água e soltar lá de cima para ver a bexiga explodir. É divertidíssimo, né? Não é divertido para quem toma esse balão, essa água, né? Respingada. Mas enfim, pra gente que tá soltando é super legal. Mas a analogia é a mesma com a bexiga cheia. Então, se um gato cai de altas alturas, grandes alturas, com a bexiga cheia, existe sim o risco dessa bexiga romper. É uma probabilidade. E em acidentes de trânsito também. Então, não leve seu pet passear ou viajar de carro com a bexiga cheia. Tem que ele fazer o xixizinho antes de subir no carro. Aliás, isso pro ser humano também, não viaje de bexiga cheia. Você sabe que depois que eu comecei Estômago cheio também é a mesma coisa. Depois que eu comecei a fazer medicina veterinária e aprendi isso, entendi a gravidade, eu dificilmente dirijo com a bexiga cheia. Eu sempre tento esvaziar antes de pegar, né, o trânsito. É interessante, porque às vezes, vamos porque foi muita sorte. Só a bexiga rompeu, ou qualquer parte do trato urinário, o ureter, a uretra. Pode passar dias... 3, 4, 5, 7 dias até a gente perceber que o animal está com... Se você não olhar que ele não urina, que é um dos primeiros sinais, né? Ó, o gato não está urinando. Mas como eles fazem sempre na caixinha, né? Cachorro a gente difícil, vê. Né? Ele não está urinando. Às vezes agora, tem mais gato... de um animal, você não sabe quem é que fez na caixinha. A urina vai se acumulando na cavidade abdominal e a gente não percebe quando ele já está com sinais de que alguma coisa muito grave está acontecendo. E agora eu vou puxar a sardinha pro lado da Rebeca. Porque o gato, ele cai e ele sai correndo. Quer dizer, ele não fraturou nenhum membro, né? Como o professor disse, às vezes não fratura um osso grande, fratura a pelve, fratura uma costela, a gente demora para perceber isso. Mas quando ele cai, por causa do movimento de inércia, né? A cabeça vai com o movimento, bate o queixo no chão. E aí você vê o gato andando normal e acha que tá tudo bem, mas ele quebrou a mandíbula. Isso é bem frequente, né? É frequente. Super, super frequente, né? Mas aí dificilmente o doutor vai negligenciar. Porque o gato vai lá, acabou. Ele fala, não vai me levar no veterinário? Né? Agora eu quero que você olhe pra câmera e faça essa cara de novo. Então, isso é importante. Eu lembro que nós falamos da boca aberta no gato. Sim. Não é normal ele respirar com a boca aberta. Aí a gente fica desesperado. O gato chegou, ele caiu, foi atropelado. Bati no microfone aqui. E ele chega com a boca aberta. Às vezes não é problema respiratório, porque ele tem uma fratura ou uma luxação na mandíbula. Exatamente. Então, isso é uma coisa interessante. A gente sempre fala para os alunos. Acho que vale também uma informação interessante para os proprietários. Tem uma coisa que chama visão de túnel.
Por exemplo, o gato caiu, está com a mandíbula pendurada, não consegue fechar. Talvez alguma coisa na boca, mas um trauma, sempre que o animal sofre qualquer tipo de trauma, uma briga, uma queda, um atropelamento, fechou o portão eletrônico nele, ou passou com um carro por cima, uma moto atropelou, qualquer tipo de trauma, ele sempre pode ser um politrauma. Então, por exemplo, estou vendo a mandíbula que está luxada, ou não está fechando a boca, ou estou vendo que o animal tem uma fratura, ou um ossinho exposto, ou uma ferida na pele, um sangramento. Isso talvez seja o de menos. Pode ser que ele tenha lesões mais graves internas que a gente não está vendo, como a ruptura da bexiga, a ruptura do baço, uma contusão do miocárdio, do pulmão. Então, animal traumatizado, ele sofreu um trauma, ele pode ter várias situações, não só aquilo que a gente está vendo. Isso se aplica para o veterinário, inclusive. Aí você vê a fratura, vamos operar a fratura, mas a gente não está vendo que às vezes tem outra lesão que pode comprometer a vida do animal. Então vale para o proprietário também, para o responsável, para o tutor, olha, teve um acidente. Às vezes precisa ficar em observação, acompanhar os exames, a evolução dos exames, né, professor? Sabe que esses gatos politraumatizados e que vêm com a evidência da lesão na mandíbula, é angustiante porque você vê a boca torta. Né? Então o gato não consegue comer, enfim, e aí existe aquela ansiedade da equipe, e eu digo inclusive da equipe dos veterinários que atendem, em resolver. A primeira coisa que eu falo, gente, foi politrauma. Será que não é melhor esperar 24 horas? Como que tá o resto? Porque às vezes a gente anestesia um paciente desse que tá com outros problemas silenciosos ali. Exatamente. Né? E o que vai matar ele não vai ser a mandíbula quebrada, apesar de desconfortável. Serão outras coisas, né? Geralmente essas fraturas, a gente consegue imobilizar, faz analgesia muito importante. Exato, coloca lá a focinheirinha, né? Acomoda a mandíbula. Faz uma alimentação, coloca um sorinho, às vezes a gente passa um cateterzinho, né? Para fazer a alimentação. E depois, quando temos certeza que ele está estável para uma cirurgia, a gente opera. Exato. Professor, e esse paciente que sofreu o trauma? Então, eu vi a briga, eu vi o atropelamento, eu vi a queda. Como que eu, tutora, naquele momento ali de angústia, de preocupação, como que eu posso agir de maneira a pegar esse animal e não provocar um agravamento do quadro? Como que eu posso transportar ele para que eu não tenha um agravamento no quadro? Porque essa é uma preocupação frequente. O ser humano sempre se recomenda que ninguém toque no ferido até que a emergência venha buscar. Aqui no Brasil, para as emergências veterinárias, nossa, eu não consigo contar nos dedos de uma mão um serviço restrito. que faça, né? É muito essa pouco. remoção dos animais traumatizados. Então, é o tutor, geralmente, que vai levar. Existe uma dica de como manusear esse paciente traumatizado ou politraumatizado para evitar piora? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Bom, primeiro é manter a calma. Não adianta a gente desesperar, tá? Às vezes o pessoal fica gritando e, por exemplo, numa briga, o proprietário fica gritando desesperado, isso gera mais hiperatividade no animal. Né? Exatamente. Ou uma briga, vai bater no animal para soltar. Não, você bater no animal vai tornar ele mais agressivo e piorar a briga. Então, em caso de briga, primeiro o melhor é não acontecer, né? Aconteceu, você tem que pensar, vou entrar, se você for afastar a briga, você diretamente, você pode ser ferido. Até pelo seu próprio animal. Sim. Então, já é melhor evitar. Agora, não deu. O pessoal fala de algumas técnicas, pode colocar alguma barreira entre os dois animais. Se tem os dois proprietários, cada um pega o cachorro dos membros pélvicos, das patinhas traseiras, e puxa. Aí, quando o animal se sente desequilibrado, a tendência dele é soltar outro animal. Aí, depois você se afasta dando em círculos, né? Mas está sujeito a ser atacado também. Né? Eu usava, professor, bombinha. Chamar atenção com barulho, o pessoal bater palma, o pessoal fala de uma garrafa cheia de moeda, mas quem que vai ter uma garrafa? Sim, nessa hora. Só a Patrícia que tem um monte de cachorro grande e tudo solto, ela deve ter os dispositivos. O pessoal fala de jogar água, mas enfim, o melhor é não acontecer. Sim. Tá? Importante, se o animal está preso, se o animal morde, está preso no pescoço, você puxar o animal, você pode piorar a lesão do outro animal. Então, é melhor fazer que ele solte primeiro antes de puxar. No caso do trauma, tem coisas também bem interessantes. O cachorro foi atropelado no meio da rua. No meio de uma avenida transitada, super movimentada. Não é pra gente ir lá assistir o animal no meio da rua.
porque a gente vai ser atropelado também. Super importante. Esperar alguém chegar, deter o trânsito, a polícia, né, para parar o trânsito, para a gente não ser atropelado também. Importante. Primeiro está a nossa segurança. Vamos, tem um animal, eu conheço o bicho, ele foi atropelado, ele está ali, eu vou mexer, ele é gente boa, ele não morde, mas lembre-se que o animal, mesmo que seja conhecido, mesmo que ele seja carinhoso, manso, se ele sentir dor, ele pode te atacar. Sim. Então, alguns cuidados. Eu posso jogar uma coberta por cima dele, posso jogar uma toalha por cima dele, eu posso fazer uma focinheira com alguma coisa comprida. Uma corda, um barbante, um fita, cadarço, um cadarço. uma gravata. Né? Faz uns 2 nós aqui no focinho para você poder mexer, para você não ser atacado ou mordido. E esses animais, geralmente, a gente tem que transportar de uma forma que não mexa muito e possa piorar lesões. Então, o ideal seria uma maca rígida. Porque tem as lesões de coluna, que é uma maior preocupação, né, professor? O animal está no chão, a gente vai colocar numa maca rígida, ele vai estar deitadinho. Às vezes até a gente passa uma fita, sabe aquela fita grossa? Passa várias fitas transversais no corpo para ele ficar fixo e não mexer. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. Dificilmente vai ter essa situação, né? O que a gente pode fazer é estender uma toalha no chão, coloca o animal em cima da toalha e 4 pessoas, ou 2 pessoas seguram uma né? Das 4 pontas, para dar um pouco mais de rigidez. Evitar movimentos bruscos do pescoço, da pelve, da coluna, porque podem piorar lesões ou podem ocasionar dor e com que o animal ataque. Então, tentar deixar ele o mais retinho possível nessa manipulação, né, professor? O ideal seria chamar o veterinário. Não deu, vamos primeiro mexer com segurança. Ou imobilizar o animal, coloca a toalha, a coberta, passa a focinheira com o cadarço, pode ser, ou a gravata. Coloca ele na toalha, leva no porta-mala do carro e leva no veterinário, mexendo menos que for possível. E se tiver sangramento? Em humanos a gente escuta, tem uma lesão, tem um sangramento, então faz um garrote para evitar aquele sangramento. Isso é uma prática que a gente deve adotar também na veterinária? O torniquete, ele já sofreu várias etapas, né? Era usado, depois não era para usar, agora a gente sabe que é uma medida válida, né? Só que o torniquete ele tem algumas particularidades. Então, assim, se é um sangramento, a gente chama encamada, né? Um sangramento mais difuso, um sangramento que não parece ser arterial. Como é que eu sei que é arterial ou não? Arterial você vê lá o vaso pulsando, né? Jorrando sangue. Né? Esse caso seria mais um torniquete mesmo. Tá? Mas um sangramento que é mais difuso, mais lento, mesmo que ele seja um pouco maior, a melhor forma é compressão. Então, se eu tenho uma fralda descartável, se tenho uma toalha limpa, um absorvente higiênico também, coloco vários em cima e passo uma atadura, uma bandagem, compressão. A melhor forma é compressão. O torniquete pode ser, mas ele é mais complicado. Às vezes até a localização de que vai fazer, né, professor? Pode errar ali. É complicado, às vezes, o tipo de pressão que você vai colocar, o tempo que esse torniquete talvez vai... Talvez para uma pessoa mais técnica. Seria mais uma intervenção mais técnica. Né, para o comum ali, que não tem domínio da área médica, talvez a compressão seja mais seguro, né? Mas numa emergência, você está vendo que tem um sangramento que parece arterial. Bom, pode tentar fazer um torniquete e correr para o veterinário. Sim. Né? Sim. Professor, lembrando só, vai fazer torniquete, ele tem que ser feito sempre o mais perto do tórax, tá? O mais alto possível. Porque às vezes num trauma você tem, tá vendo o sangramento aqui, mas tá tudo cheio de ferimentos. Eu posso ter um sangramento aqui. Se eu faço o torniquete aqui vai continuar sangrando. Então eu faço sempre, se for fazer, perto do tórax, mais perto, do corpinho. A gente chama do mais proximal possível, né? O mais perto do tórax possível. Quando dá, né? E se o nosso iluminado lá que está em casa escutou essas informações e disse, ok, eu já vou providenciar aqui, vou deixar, né, uma tábua, caso eu tenha uma situação de emergência, eu já vou saber que eu tenho que andar sempre na guia, vou estar com um barbante ou uma corda aqui pertinho, uma toalha separada, caso tenha uma emergência. A gente está começando a montar um kit de primeiros socorros. O que seria interessante para o tutor que está em casa, quer estar preparado para uma eventualidade? O que deve ter num kit de primeiros socorros veterinário? Bom, até tem kits comerciais. Se entrar lá no Mercado, pode falar marcas. Pode. Mercado Livre, qualquer outro, a Amazon, né? Você pode encontrar lá kit comercial de emergência para pet. É um começo. E tem que ter as mesmas coisas que a gente tem para gente. Ter umas compressas, um algodão,
gaze, algo para higienizar, solução salina, né, para você lavar o ferimento, às vezes esparadrapo, né, coisas básicas que a gente teria como se fosse para a gente limpar um ferimento. Uma tesoura para cortar o pelo, né, para a gente tentar higienizar o máximo possível, que geralmente ferimentos, esse primeiro a gente chama de atendimento pré-hospitalar, né? Esse atendimento pré-hospitalar, ele não costuma ser muito complexo. Vai ser o quê? Imobilizar o animal, né? Às vezes limpar a ferida, estabilizar, se tem uma fratura, estabilizar a fratura. Por exemplo, é comum, não é legal, mas é comum, o animal foi para a cirurgia, aí ele fez uma laparotomia. Aí por algum motivo os pontos soltaram e a gente chama de evisceração, apareceu uma víscera lá pela ferida. Nunca coloque a víscera para dentro de volta, jamais. O que a gente faz? Deita o animal, lava muito bem com água corrente ou solução salina, isola. Ou com uma fralda, ou com uma toalha limpa, e passa uma bandagem e vai para o veterinário. Então, coisas que te permitam fazer esse tipo de procedimento. Limpar feridas, né, e proteger feridas e conter sangramentos por compressão. Acho que é o mais fácil, mais econômico, mais prático de a gente usar. Professor, e para a gente finalizar, acho que dentre o que é mais comum, a gente já citou várias situações, e tem os animais peçonhentos, né? Tem. Não é tão comum, mas acontece, preocupa também e pode ser muito grave. Pode, dependendo do animal, dependendo do tipo de serpente que é, ou dependendo do tipo de aranha, né? Pode ser um ferimento grave que pode levar a óbito rapidamente. E o que fazer nesses casos? Bom, primeiro é prevenção, sempre prevenção. Então, evitar em locais de mato alto, manter sempre a grama cortada, evitar entulho em casa, que as aranhas e escorpiões costumam procurar entulho, né? Até pra gente é perigoso, né? Sim. Prevenção. Quando o acidente acontece, tem acidentes que a gente vai perceber na hora, porque são dolorosos, o animal vai mostrar que alguma coisa aconteceu, vai estar doloroso, vai estar doído, vai estar às vezes inflamado, inchado. Você pode ver até às vezes o buraquinho, né, das presas do animal, ou da aranha, né? Mas tem situações nas quais, por exemplo, a aranha marrom, às vezes A gente não demora, enxerga. né, professor? Demora. Você só vê quando o animal Ainda tem uma mais necrose. o peludo, né? Porque o bicho é peludo ainda. Você vê quando ele não tem animais que vão morder e pica na boca. Então aí você vê, o animal não está comendo, não está bebendo, você examina, ela está com a necrose na mucosa oral. Então prevenção e sempre estar atentos, né? O ideal é, teve um acidente, identifica que bicho que é. Exato, isso facilita. Isso facilita o tratamento, porque, por exemplo, nem todas as cobras, as serpentes, é o mesmo tipo de veneno. Algumas têm neurotoxinas que podem levar a convulsões, outras têm toxinas que vão causar insuficiência renal, outras vão causar sangramentos. Então é legal o veterinário saber qual foi o animal que picou, que ocasionou o acidente, para saber qual que vai ser o tratamento que ele vai, facilita muito, tá? E levar rapidamente. Evita, a gente vê nos filmes, né, no Chaves, vou morder para cuspir o veneno, vou fazer um torniquete, vou fazer um corte para o veneno. Isso não deve ser feito, tá? Você, por exemplo, colocar um torniquete vai aumentar a concentração do veneno lá no membro e vai causar necrose mais rapidamente, mais grave. Você fazer um corte, por exemplo, pessoas pega um canivete, se for uma toxina que causa hemorragia, vai sangrar mais rápido e de forma mais grave. Então isso a gente não deve, essas medidas, né, caseiras, não. Identifica o animal, identifica o causador do acidente, tranquiliza o animal, leva para uma área calma, veja se pode fazer alguma coisa de limpeza, às vezes gelo pode ajudar para o inchaço, colocar uma compressa de gelo e procurar atendimento veterinário o mais rapidamente possível. Lembrei da abelha, né? A abelha é mais comum, né, professor? Tem muito bicho picado de abelha e eles vão mesmo, às vezes, brincar, morder, né? Muito comum em face, né? Isso. Não costuma ser acidentes muito graves, assim, uma reação anafilática grave. O bicho fica inchado, incomoda, né? Faz um né? edema de face, resolve geralmente tranquilamente, né? Agora, tem pacientes que são mais suscetíveis por ter broncoespasmo, hipotensão grave, um choque anafilático grave, Sim, né? fazer alergia, né? Aí é Mas, importante levar, né? Geralmente, mesmo que seja uma reação leve, assim, picou, tá inchado aqui, às vezes isso pode, nos primeiros minutos, depois uma reação leve, mas depois ela pode piorar. Então é bom buscar atendimento. E a dor no local da picada vai ficar alguns dias, né? Isso, aí tem que tirar o ferrãozinho, né, um analgésico.
Vocês falaram de bichos, mas plantas tóxicas também Sim, existem. nós falamos tá? sobre isso, né, Patrícia? As plantas Nossa. tóxicas, o quanto. Tem muitas plantas ornamentais que a gente tem dentro de casa que podem ter efeitos tóxicos nos animais. Por exemplo, o lírio. O lírio é tóxico para o gato. Gravíssimo, né? Ele causa insuficiência renal. Às vezes só o fato do gatinho esfregar o rosto no lírio já pode causar sinais clínicos. E o lírio, ele solta, né, Aquele pozinho, aquele pozinho, né? Qualquer parte do lírio. Tem a azaleia, é tóxica para cães e gatos. Aquela comigo ninguém pode. Palmeira sica, Palmeira que sica. tá cheio em Curitiba, nos Costela jardins. de Adão. Aquela outra aqui no Natal, que chama bico de papagaio, também é tóxica. A espada de São Jorge, né? Que não é tão comum porque a gente não vê os bichos, eles não têm um gosto legal. Mas sempre tem um cachorro doido que vai Sempre. querer comer alguma Nossa, eu delas. mesma, essa semana, a Margot subiu numa rampa na casa da minha mãe e tava comendo folha do pé de mamão lá. Eu olhei e falei, que isso? Já catei e falei, eu não sei se isso aqui é tóxico. Então é interessante, ó, o animal não tá bem, tá com vômito, diarreia, tá letárgico, ele tá mais quieto, mas eu lembro que eu vi ele comendo alguma planta. Lembre de identificar a planta e levar para o veterinário para ele saber qual que é o tratamento também. E às vezes você nem viu comendo a planta, mas relatar para o veterinário as plantas que ele tenha em contato. Não que ele tenha comido, mas tem em casa. Que né? tem em casa. Professor, uma medida que é bem comum e a gente escuta as pessoas falando, né? Intoxicou, toma leite. Nossa senhora. Viu lá, e assim, os bichos às vezes têm acesso ao veneno de formiga, Sim. a veneno de rato. Dá leite. Olha, o leite até poderia ajudar em algumas situações, tá? Mas a gente não sabe, se não tem um preparo técnico, a gente não sabe. E qual que é o problema do leite? Que quando você dá uma substância como o leite, ela pode acelerar a absorção das toxinas. Então, você deu o leite, ao invés de absorver mais lento, ele vai fazer com que a toxina absorva mais rápido e cause os efeitos no animal mais rapidamente e mais graves. Então, não é indicado dar nada para o bicho, nem água, nem leite, não é. Outra medida comum, vamos ocasionar vômito, vamos dar uma solução vômito. Também não é legal, tá? Porque às vezes o animal, ele vomitou, mas ele está perdendo um pouco a consciência. Esse vômito pode ir para as vias aéreas, obstruir a via aérea e o animal pode morrer por obstrução de via aérea. Ou às vezes uma substância mais cáustica. Aí já queimou todo o esôfago, lesou todo o esôfago na ida e quando volta, novamente causa lesões. Então nada. O mais importante, identifica a substância, se possível leva a substância para o veterinário e o mais rapidamente possível. Geralmente intoxicações que a gente trata na primeira hora, dependendo da quantidade, o prognóstico é legal porque a gente consegue minimizar a absorção da toxina. Agora, quando é muito tempo, a maioria das toxinas já foram absorvidas, nós já vamos ter os efeitos sistêmicos. Professor, esse tema de cuidados, né, emergenciais, ele é tão amplo e é tão difícil a gente selecionar, né, temas para falar. Você poderia ficar aqui falando de um tema horas, né? Do único tema. Quando a gente estava planejando esse assunto, eu comentei com a Rebeca. Rebeca, facilmente dá 4, 5 episódios. E a gente não consegue se aprofundar. Mas a ideia desse episódio não era a gente aprofundar mesmo, era a gente dar dicas básicas, diretas, que o tutor saiba como agir num primeiro momento. Então, para a gente fechar esse episódio com chave de ouro, vamos relembrar, que a gente chama aqui no nosso programa de momento repete. Vamos repetir para os nossos ouvintes quais são os pontos principais. Ele não pode sair desse episódio sem saber. Então, o primeiro eu já vou pegar aqui pelo rabo. Viu comendo veneno, não dê leite, não dê água, não dê nada. Nem para provocar vômito, nem para tentar diminuir a ação do veneno, porque ao invés de melhorar, você pode piorar a situação. O esquema é, pega o veneno se você tiver, se você viu, se você tem acesso, e corre para o veterinário. Caiu, Exatamente. bateu, atropelou, brigou, mesmo que não tenha nenhum ferimento evidente grave, é importante levar para o médico veterinário, porque podem ter lesões, como o professor bem falou, que são silenciosas e que podem culminar com óbito. Exatamente. Tenho um paciente com vômito, diarreia, não está comendo, não está bebendo. Desidratação?
mata. Especialmente no filhote e nos animais mais velhinhos. Também não posso ficar esperando. Não conseguir segurar com remédio o vômito em casa para dar água por via oral, para hidratar, leva para o veterinário para fazer sorinho na veia. Exatamente. Eu vou colocar outra coisa importante, né? As brigas, é melhor evitar que ter que remediar. Nunca saia de casa se uma guia, uma colera. Se sabe que seu animal, às vezes ele não é agressivo, mas ele é curioso. Ele quer lá ver os outros cachorros, cheirar os outros cachorros. Evite ir em parques onde haja muitos animais, porque isso vai deixar ele muito agitado e vai aumentar a chance de um acidente. Quem precisa de focinheira, infelizmente tem que sair com focinheira. Viu um animal na rua que você não conhece, ele pode ser lindo. Pelo menos pergunte para o responsável, posso passar a mão? Posso? Não vai, chegue nele para ser carinho, porque você pode tomar um susto. E super importante, tenha sempre um plano de contingência. O que é? Eu tenho meu veterinário de confiança, 1 ou 2, e eu sei chegar ao melhor caminho, e eu posso ligar, eu sei que vão me dar a informação certa, vou chegar rapidamente, ele vai estar me esperando, e eu tenho confiança nessa pessoa para ouvir, para entender e para acreditar no que ele vai me falar. Isso é muito importante. Animais braquicefálicos, não só eles, mas especialmente eles. Os animais de focinho curto, cuidado redobrado com períodos quentes do dia, situações de estresse térmico, carro, muita agitação, porque eles podem sim fazer superaquecimento, o que a gente chama de intermação, e isso pode ser fatal. E mais rapidamente que outros animais, de outras raças. E não só a intermação, o aquecimento, mas também a angústia respiratória também pode culminar. O problema disso é que quando eles têm essa obstrução de via aérea, não é só a dificuldade para respirar, eles podem fazer edema pulmonar também. Exatamente. Pela força, pela pressão, né? Agrava, se respirar com a via aérea fechada, isso pode causar edema pulmonar grave às vezes. Isso agrava muito o quadro. Exatamente. Viu sangramento, o sangue está pulsando, aí pode pensar em fazer um torniquete. O ideal, comprimir a região que está sangrando, correr para o veterinário. Mas Patrícia, não vi que está pulsando. Mas eu vejo que tem sangramento e que eu contenho não para de sangrar, que eu tiro a minha compressão, volta a sangrar. Mantém compressão com pano limpo, com uma toalha, uma fralda uma descartável. fralda, um absorvente, como o professor falou, Às vezes a gente nem tira, tá? Vai colocando uma em cima da outra. Porque é a pressão que vai ajudar a controlar. E corre para o veterinário. Perfeito. Isso aí. Professor, muito obrigada. Que delícia de episódio, que delicadeza e que clareza no passar as informações. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Tenho certeza que as pessoas em casa aprenderam muito hoje. Eu espero que sim. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Rebeca. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenha sido de ajuda, né? Esclarecedor para eles, porque a gente sabe que os bichinhos são parte da família, a gente se preocupa que nem filhos, né? Exatamente. Que nem filhos. Muito obrigada. Fico feliz em ajudar. Obrigada, professor. Sem dúvida ajudou e contribuiu com o nosso propósito, porque o propósito do Pet Doc é que os pets vivam mais e melhor. E a gente acredita, professor, fortemente que uma maneira disso acontecer é o tutor lá em casa muito bem informado para que ele possa tomar as decisões e as medidas adequadas diante das situações que envolvam aí a saúde do seu animal. Exatamente. E quanto melhor informados eles estiverem, mais eles respeitarão as características de cada espécie e as necessidades de cada um. Porque aqui a gente sempre diz, professor, quem está em casa aí sabe, bicho é bicho, gente é gente, mas bicho e gente é família. Exatamente. Iluminados, muito obrigado pela atenção de vocês essa noite. Espero realmente que tenha sido um episódio esclarecedor, que tenha iluminado a mente de vocês. Mais uma vez, obrigado e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.